Boa noite, pessoal. Boa noite, Josester. Hoje a gente está aqui para estar apresentando o nosso trabalho. A gente vai estar falando um pouco sobre a teoria da burocracia. A gente vai estar apresentando, né, suas características, como surgiu, um pouco da história de Max Weber, o conceito mesmo da burocracia. Eu espero que você goste, né? E primeiramente, antes de tudo, a gente gostaria de agradecer ao senhor, por o senhor estar deixando a gente gravar de novo, né? E eu espero que você goste da apresentação, tá? E vamos dar início, né, à nossa apresentação de hoje. E gostaria de estar passando agora a palavra para Maria Júlia, que vai estar apresentando para a gente um pouco sobre Max Weber. Tá mudando aqui, né? Maria Júlia, boa noite. Você poderia falar um pouco do Max Weber para a gente? Boa noite. Alemão, sociólogo, professor, autor das obras Economia e a Sociedade e a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Foi um dos fundadores da sociologia e tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins à ciência, como economia, direito e filosofia. E assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, ele buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Agora eu passo a palavra para a Tainá. Tainá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu vou falar sobre o que é burocracia. Pode mudar o slide, por favor? Burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Weber, ele estudou essa questão. Antes, o pessoal se preocupava ou com a parte administrativa ou com o chão de fábrica. Não conseguia unir as duas coisas. E Weber percebeu que era necessário essa junção, tanto da parte administrativa quanto da parte de operação. Porque os funcionários, eles trabalhavam como máquinas e não tinha um tempo de descanso, não tinha a comunicação com a administração, e isso fazia com que ocorressem muitas... O pessoal adoecia, não tinha uma sequência boa do trabalho, era mal dividido, e tudo isso foi observado por Weber, onde ele fez um estudo e, né, logo depois que 20 anos após, né, o seu falecimento, foi lançado obras com os estudos que ele fez. Trata-se, né, da tentativa de formalizar e coordenar o comportamento humano por meio de autoridade racional legal para se atingir os objetivos da organização, por meio de normas, regras e procedimentos. Foi observado que quando você organiza o ambiente de trabalho, quando você dá condições melhores de trabalho para funcionários, tudo flui melhor. Considerado por muitos a grande vilã da organização, a burocracia é essencial para a administração das empresas. Não tem como fugir da burocracia. A burocracia é que faz tudo dar certo. E citamos aqui uma colocação de Silva, que foi feita em 2008, que fala que a burocracia como forma de organização das atividades é muito antiga. Entretanto, como teoria desenvolvida com objetivos específicos, só surgiu com Max Weber, que foi ele que observou a necessidade da burocracia em meio ao ambiente de trabalho. Eu passo a palavra para a Bianca. Obrigada. Bianca vai estar explicando para a gente como surgiu, né? Boa noite, Bianca. Boa noite, pessoal. Então, a teoria da burocracia surgiu na década de 1940, é considerada o terceiro pilar da teoria tradicional da organização, em conjunto com o Taylorismo e também com o estudo de Fayol. A fragilidade e parcialidade, tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas, oponentes e contraditórias entre si, revelam dois pontos de vista extremistas
e incompleto sobre a organização, gerando a necessidade de um enfoque mais amplo e completo, tanto da estrutura como dos participantes da organização. Ela também tornou-se necessário um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participantes e aplicável não somente à fábrica, mas a todas as formas de organização humana e principalmente às empresas. O crescente tamanho e complexidade das empresas passou a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. Alguns historiadores verificaram que a indústria em grande escala depende da sua organização, da administração do grande número de pessoas com diferentes habilidades. Os operários devem ser colocados em diferentes níveis hierárquicos. Os engenheiros e administradores no alto da pirâmide e os operários na base, para executarem tarefas específicas. Devem ser dirigidos e controlados. Estudada sistematicamente por Max Weber, este criou aquilo que ele julgava ser a burocracia ideal. Os estudos de Weber procuravam estabelecer estrutura, estabilidade e ordem às organizações, por meio de uma hierarquia integrada de atividades especializadas definidas por regras sistemáticas. Então, Max Weber, ele criou essa teoria porque ele não achava, como a Tainá disse, ele não achava as outras duas teorias, a clássica e a científica da administração, ele não concordava, tipo assim, porque, como a Tainá disse, cada um focava em uma coisa. Ele achava elas bem personalistas. Aí, portanto, ele criou essa teoria com o objetivo de organizar de forma racional e formalmente a estrutura organizacional. Ela é uma teoria fria, ele criou essa teoria para ser bem fria, e ela tinha como suas principais vantagens a consistência e a eficiência, mas ela não dava muito espaço para as mudanças externas do mercado. Como a gente sabe, o mercado está sempre em mudança, em constante mudança, desenvolvimento, mas ela não dava muito espaço para isso. Aí, durante a época da Revolução Industrial, ela se tornou bem popular, mesmo tornando as coisas dentro da organização mais lentas, porque ela conseguia estabelecer, apesar disso, ela conseguia estabelecer a ordem e o vigor dentro das empresas. Agora eu vou passar a palavra para Maria Eduarda. Então, gente, agora eu vou estar falando aqui um pouco sobre as características, né? Que, na verdade, esse assunto é um assunto bem amplo. Se a gente fosse pegar para falar profundamente, eu acho que a gente ia ficar aqui umas 2 horas. Então, eu vou estar explicando, assim, bem resumidamente, mas dando para entender mais ou menos as características no geral aí da teoria da burocracia. Primeira característica que a gente vê é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho em si, como que ela funciona? É aquilo que a gente vê nas empresas até hoje. E é por isso, né, que a gente vai até ver logo à frente que mesmo com todos esses defeitos, como a Tainá mesma disse, seria impossível a gente trabalhar dentro da nossa empresa sem a burocracia, né? E a divisão do trabalho é como lá no nosso emprego, lá no nosso ambiente de trabalho. Cada um tem o seu setor. E por que ele criou essa divisão do trabalho? A divisão do trabalho, na verdade, ela tem o intuito de quê? De cada pessoa que ficar ali no seu setor se tornar especialista naquela tarefa que ela faz. Então, por exemplo, uma pessoa que está no setor de almoxarifado ou no setor de atendimento, ele vai ser especialista daquele setor que ele trabalha, porque ele só executa aquela função. Então, na teoria de Max Weber, não vai acontecer da gente ver o desvio de função, nem nada disso não, porque cada um tem a sua função separadamente, justamente para alcançar aquilo que ele mais pregava, que era a eficiência. Segunda característica que a gente tem aqui é a hierarquia de autoridade. O que quer dizer isso? Tinham setores, eram divididos por cargos, e tinham os cargos superiores e os cargos que ficavam abaixo daqueles, né? Por quê? Para garantir que quem estivesse abaixo
obedecesse àquele que estivesse acima. Então, na hierarquia de autoridade, a gente vê muito isso, né? Que é quem está acima manda e quem está abaixo obedece. Para haver uma maior organização dentro da empresa, né? Terceira característica é a racionalidade. O Weber, ele queria uma teoria muito racional, que ela prevesse, vamos dizer assim, o futuro, que ela prevesse o comportamento humano, né? Que tudo fosse racional, porque o humano, na verdade, ele é emocional, né? Então, o humano, ele é falho, entendeu? Então, a racionalidade é justamente para isso, para não ocorrer risco de haver falhas humanas, né? A quarta regra é que todo mundo sabe, que é regras e padrões, né? Vou até citar um exemplo aqui para a gente entender. Quando você vai entrar no seu emprego, eles exigem seus documentos, não é mesmo? Para estar garantindo ali, né, que é você mesmo, que aquele documento é verídico. Vamos supor, quando a gente foi entrar na faculdade, eles exigiram nossos documentos. Então, tipo assim, várias regras, né? Que, como eu falei antes, justamente acontece isso para evitar falhas no futuro. A busca a eficiência, né? Para não haver falhas, ou seja, por isso que a gente tem o ponto. A gente bate o ponto para quê? Para não ocorrer atrasos. Então é isso, né? Regras e padrões. Eu acho que nem precisa falar tanto, que eu acho que todo mundo já imagina. Até mesmo quando a gente vai por exemplo, a gente vai resolver alguma coisa, aí eles vão, supondo, a gente vai resolver alguma coisa, sei lá, no fórum. Aí eles vão e pedem um documento com assinatura, aí a gente tem que estar indo lá no cartório para validar aquele documento, e aí a gente fala assim, quanta burocracia, né? Então, é isso, né? São regras e padrões, muitas regras e padrões. 5. Compromisso profissional. Volto a dizer, né? O que ele mais buscava era a eficiência. Ele não queria que os operários não queriam correr risco nenhum, que a falha humana atrapalhasse, né? É incrível, porque, tipo assim, se a gente for parar pensando nesse lado, que tudo aqui na nossa vida a gente consegue controlar, menos o comportamento humano. O comportamento humano, ele é imprevisível. E o Weber, ele buscava justamente isso, a previsão do comportamento humano. Então, o compromisso profissional era algo também que ele batia na tecla, né, para ser uma característica bem relevante aí na teoria da burocracia. 6. Registros escritos. Eu vou dizer que as maiores charges, falando sobre a teoria da burocracia ou a burocracia em geral, ela vem sempre com imagens de papéis. E é justamente por isso, né? Porque tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser regularizado, tudo. Tipo assim, eu acredito que é por conta disso, às vezes, por conta tanto deles ter batido nessa tecla, que às vezes a teoria da burocracia não tenha sido, vamos dizer assim, a melhor teoria de todos os tempos, porque ela tinha tudo para ser. Só que essa questão dos registros escritos, claro que é muito importante, mas dependendo da ocasião, como eu disse, né, a burocracia foi associada a algo ruim. E é justamente por isso, né, porque tanto, tantas normas, tantos padrões, como os registros escritos, tudo tem que ser tão documentado que acabou meio que atrapalhando, né? Afinal, tudo em excesso faz mal. Impessoalidade. Impessoalidade, eu falo sobre o seguinte. Eu estou no cargo de chefia. O operário, ele me obedece não porque sou eu, né? Não é porque a Maria Eduarda está